valorizando esse pastor, porque ele é muito, mas é muito de Deus. Pastor, dá com a palavra, fique à vontade. Eu disse que essa casa é do Senhor, a casa do Senhor. Nós podemos usufruir de tudo aquilo que Ele nos dá. Fique extremamente à vontade. Pastor Edmilson, é o nome dele. Igreja Metodista em Água Branca, fica ali em cima, nas costas, bem nas costas da igreja Portas de Sião. E aí, em nome de Jesus, se algum dia se convidar a gente, nós vamos querer retribuir com a mesma quantidade de pessoas que vieram aqui. A sua igreja está aqui, igreja do Senhor. E aí, em nome de Jesus, nós estaremos em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade, é uma honra receber, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. É um prazer muito grande estar aqui com os amados irmãos e irmãs, poder conhecer uma parte ainda maior da família da fé, né? Glória a Deus por isso. Pastor, isso eu tive o privilégio de conhecê-lo através do nosso irmão Cleber, né? Eles vão fazendo conexões, né? O Cleber falava sempre do pastor Wilson, e teve um momento em que o Senhor nos permitiu estarmos juntos. De fato, fomos muito abençoados, né? Eu ia citar aqui, o pastor já lembrou muito bem como nós fomos abençoados, né? Ali no encontro da sociedade de homens, a Igreja Metodista em Água Branca, onde ele ministrou sobre saúde emocional, inteligência emocional, como blindar a mente. E os homens que ali estavam foram tremendamente abençoados. Eu fui tremendamente abençoado com princípios e valores da palavra que nos ensinam e nos orientam a caminhar nessa direção, né? Então, glória a Deus, obrigado pelo convite. É de fato um prazer, um privilégio muito grande estar aqui, podendo compartilhar o que a gente ama da palavra de Deus, né? Glória a Deus por isso. Abra a sua Bíblia, palavra de Deus, palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1. Mais à frente eu vou citar alguns versículos que o pastor já citou aqui na carta de 2 Timóteo. Glória a Deus por isso. Mas inicialmente no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo de número 8. 2 Timóteo, capítulo de número 1, do versículo 6 ao versículo de número 8. E depois leremos o versículo 14. Então, versículos 6, 7 e 8. E depois o versículo de número 14. Glória a Deus, né? Me alegro muito com os amados irmãos e irmãs da IMAB que estão aqui. Glória a Deus pela vida de vocês, mas muito feliz também em conhecer parte dessa família da Igreja Batista aqui em Vila Paris. Os amados irmãos que nos abençoaram também, a vida da Igreja Metodista em Confidentes. Glória a Deus pela vida de vocês. A gente vai se aproximando, estreitando laços e caminhando em direção aos propósitos que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Então vamos, sem mais delongas, a palavra de Deus, versículos 6, 7 e 8. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 14. Guarda o bom tesouro mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor, que o Espírito Santo continue ministrando ao meu e ao seu coração. Queridos, Paulo, quando estava preso em Roma,
especial com seu servo amado, com seu discípulo amado, Timóteo, o qual ele caminhou, orientou, discipulou, aprendeu a amar, que viviam momentos muito alegres e especiais juntos. Um ponto de atenção aqui para iniciarmos essa ministração. A preocupação do apóstolo Paulo era com a frieza espiritual. E ele adverte o seu discípulo amado: reaviva o dom que recebestes de Deus por imposição das minhas mãos. O tema desse seminário é sabedoria para viver os últimos dias. Queridos, e é muito sábio ouvirmos a orientação da palavra de Deus sobre não permitirmos o esfriamento espiritual. Paulo se preocupou e orientou Timóteo sobre isso. Ele disse: reaviva o dom. Para nós hoje, amada igreja do Senhor, é sábio se manter aceso, é sábio se manter cheio do Espírito Santo, é sábio nos últimos dias se manter na palavra, se manter no Senhor, se manter avivado e avivada. A preocupação de Paulo com a igreja, a preocupação de Paulo com Timóteo é: não permita o esfriamento, não permita a frieza, não permita a apostasia. E a palavra vai nos dizer que nos últimos dias muitos estariam da fé, abandonariam a fé, negariam o Senhor. E nós temos visto isso. Muitos têm se afastado do Senhor, muitos têm se afastado da presença de Deus, muitos têm negligenciado os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. E para nós hoje, nesse seminário tão oportuno, tão pertinente, nós precisamos não só nos mantermos na presença do Senhor, como também precisamos nos manter aquecidos, abrasados, inflamados, incendiados, cheios do Espírito Santo de Deus, para podermos ser um referencial para essa geração que está perdendo referência, para mantermos o temor. E a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria para viver os últimos dias. Mantenha o temor, mantenha a chama acesa. E como é, pastor, que eu faço para manter a chama acesa ou reavivar o dom que há em mim? Meu amado irmão, o segredo é básico: é Bíblia, oração e consagração. Bíblia, oração e santidade. Bíblia, oração e intimidade com o Espírito Santo de Deus. Isso nós precisamos manter. Esse precisa ser o nosso foco, a nossa direção. Queridos, esse ponto de preocupação com relação ao esfriamento não foi novidade apenas no tempo de Paulo. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou apenas citar, mas lá em Abacuque, capítulo de número 3, no versículo de número 2, está escrito: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Reaviva, Senhor, a tua obra. Era uma preocupação de Abacuque, era a oração de Abacuque: Senhor, eu estou alarmado com o que eu tenho visto e ouvido. Paulo se preocupa e orienta o seu discípulo: cuidado com a frieza, cuidado com a apostasia, cuidado com o distanciamento do Senhor. Em Timóteo, se mantenha aceso,
se mantenha focado, se mantenha em Deus, se mantenha na palavra, se mantenha íntegro, seja diferente. E para nós hoje, queridos, nós também estamos alarmados, porque nós temos visto o fruto. Tem acontecido a apostasia, esfriamento, afastamento, distanciamento. Muitos têm enterrado seus dons e talentos, muitos têm enterrado as suas habilidades e não têm as colocado à dispensação do Espírito Santo de Deus. Mas para nós, enquanto igreja viva do Senhor, nós precisamos nos manter ligados, pregar em tempo e fora de tempo. Que é isso, pastor? Em tempo. O pastor Wilson me convidou, me senti honrado, privilegiado, mais do que depressa. Eu aceitei o convite, fui orar, fui buscar de Deus. Deus me deu uma palavra, uma direção, e eu aqui estou em tempo. Eu aceitei o convite, me organizei, convidei a amada igreja. Eu disse: em Água Branca estamos aqui. Que privilégio, que bênção! Em tempo, planejamento, organização. E fora de tempo, aproveitar todas as oportunidades. Eu não me preparei, mas eu estou no ônibus, sentou alguém do meu lado, Deus mandou falar, eu vou falar. No meu local de trabalho, tem alguém precisando ouvir que Jesus é amor, que Deus restaura, que Deus renova, que Deus liberta, que Deus transforma, que não existem impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. E eu aproveito essa oportunidade para transmitir aquilo que eu experimento, para falar daquilo que eu vivo. Quando sou surpreendido, às vezes numa consulta no hospital, e eu tenho uma oportunidade de contar o meu testemunho, fora de tempo, aproveitando as oportunidades, mas pregando a palavra, falando sobre Deus, sobre o reino de Deus, e contribuindo para o seu crescimento e para o seu avanço. Nós falamos sobre reavivar, mas o que é reavivar, pastor? Reavivar, segundo o dicionário, é verbo transitivo direto, que significa avivar muito, tornar bem lembrado, estimular a memória. Deus quer fazer isso conosco hoje. No radical grego, reavivar está diretamente ligado com reacender, acender um fogo novamente, despertar o que dorme, reiluminar. Quero sacudir essa noite. Se porventura tem alguém disperso, o Senhor quer sacudir. Se porventura tem alguém dormindo, Deus quer trazer de novo, reiluminar, reacender, reavivar, ressignificar. Mas tem coisas grandes para fazer em nós e através de nós. Muitos esquecem, querido, o espaço que recebeu de Deus e deixam a chama se apagar. E isso é perder o foco. Isso não é sábio. Homens e mulheres sábios e sábias se mantêm no Senhor, se mantêm na palavra, se mantêm sintonizados no Espírito, se mantêm ligados na videira verdadeira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se mantém bebendo da seiva, que é o Espírito Santo de Deus, se mantém sempre aberto ao novo do Senhor, não fica preso ao passado. O passado precisa ser uma plataforma de lançamento para experimentarmos coisas maiores, coisas grandes. Muitas pessoas ficam presos ao passado, queridos. Por melhor que tenha sido, não seja saudosista. Deus tem mais, muito mais. Não é sábio se prender no que já viveu, é sábio se abrir para viver coisas novas, coisas grandes, coisas firmes e ocultas que ninguém sabe, mas aqueles e aquelas que têm fome e sede de Deus invocam, clamam e o Senhor revela. Não é isso que está escrito lá em Jeremias capítulo 33, versículo de número 3: invoca-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Sabedoria para viver os últimos dias é preservar o secreto com Deus, conhecendo o coração de Deus, tendo revelação daquilo que ninguém sabe, mas os íntimos sabem. Muitos foram os discípulos, mas aqueles que experimentaram os maiores milagres
manifestações de Deus, você quer ver o Senhor revelando coisas novas, se mantenha aceso, se mantenha ligado, focado. Meu amado irmão, minha amada irmã, não tire os olhos de Deus, porque tirar os olhos de Deus é permitir a frieza espiritual. A frieza espiritual, a falta de amor no meio da igreja é coisa antiga. A igreja de Éfeso, por exemplo, foi exortada pelo Senhor. Olha o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 4. O Senhor faz muitos elogios à igreja de Éfeso, mas em Apocalipse 2,4 ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E a exortação é: volta, volta. Querido, sabedoria para viver nos últimos dias é voltar ao primeiro amor e não permitir que esse amor se esfrie, que esse amor se apague. Porque a palavra nos diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Mas o seu não, o meu não. O nosso amor por Deus, pelas coisas de Deus, o nosso temor ao Senhor e pelas coisas do Senhor, o nosso amor pelo reino, pela palavra, pela igreja, pelo evangelismo, pela missão, pelos perdidos, não pode esfriar. Nós precisamos ser os remanescentes, aqueles e aquelas que não se dobram, aqueles e aquelas que, como Elias, vivendo num tempo de idolatria, vivendo num tempo de afastamento do Senhor, ele se manteve íntegro. E o Senhor honrou. Isso que Deus tem para nós. Não permita o esfriamento, não tire os olhos do Senhor. A exortação de Paulo a Timóteo fazia sentido. Reavives o dom de Deus que há em ti. Coloque-os em funcionamento. Procure fazer que as coisas aconteçam. Eu sei que tem muitos irmãos e irmãs aqui com dons, talentos e habilidades. Eu tenho convicção disso. Porque aqueles e aquelas que recebem o Senhor, aqueles e aquelas que têm o Espírito Santo, certamente recebem de Deus dons, talentos, vocação e habilidade. Glória a Deus. E a pergunta é: você tem sido sábio? Você tem sido sábia e tem colocado esses dons, talentos e habilidades à dispensação do Espírito Santo de Deus? Se você tem, glória a Deus. Se não tem, ressignifique hoje. Recomece hoje. Como é privilégio ser usado pelo Senhor. Como é maravilhoso ver como o Senhor testifica. O pastor abriu o culto, ele citou o texto, eu vou citar daqui a pouco. Eu falei: meu Deus, como o Senhor ouviu. É Deus o tempo todo, é Deus falando o tempo todo, é Deus dando direção, orientação o tempo todo. E hoje, queridos, nós vivemos em uma sociedade humanista, onde muitos já perderam o temor a Deus e o amor que exercem. Quando exercem, é um amor egoísta, interesseiro. Para que eu faça algo, eu preciso de recompensa. Eu amo quem me ama ou me traz algum benefício. Olha isso que Deus tem para nós. Deus quer que nós amemos os nossos inimigos. Eita! Aí complica. Porque amar quem nos ama é fácil. Amar quem nos quer bem é fácil. Difícil é amar aqueles que não amam nem a Deus. E se levantam para perseguir, inclusive, a igreja. E Deus quer que a gente vence essa batalha com amor, que constrange, que quebranta. Nós conhecemos a palavra, João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. 1 João 3,16 diz o quê? Nisto conhecemos o que é o amor. E Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos filhos. Não precisa morrer por ninguém, mas é gastar a sua vida, gastar os seus dias, ser um instrumento nas mãos do Senhor para a edificação do mundo, para que o outro conheça Jesus, para que o outro saiba quem é o Espírito Santo, para que o outro experimente o que você experimenta, e quem sabe daqui a um tempo, como
Comece a congregar aqui com você. Encontre um testemunho aqui nesse altar. Glória a Deus por isso. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu não vou ler de novo, o pastor já leu. Do versículo 2 ao versículo 5. Ele nos adverte que os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Que eles teriam, olha aqui, queridos, eu disse que eu ia ler, mas acabei lendo. Olha aqui, essa parte é interessante. Que eles teriam forma de piedade, mas negariam o poder de Deus e que deveríamos fugir deles. Tem gente que parece que é, mas só parece. Deus não quer que nós pareçamos. Deus quer que nós sejamos. Tem falado muito isso lá na igreja, e Deus tem falado muito sobre isso no coração. E nesse tempo, inclusive, é muito oportuno que a gente seja diferente. Porque a palavra nos diz que é chegado o tempo onde ficará muito evidente a diferença de quem é de Deus e de quem não é, de quem serve a Deus e de quem não serve, de quem é cristão de verdade e quem brinca de ser cristão. É chegado o tempo em que o Senhor vai separar o joio do trigo, cresce junto e parece a mesma coisa. Qual que é a diferença? É que um tem fruto e o outro não tem. Tem chegado esse tempo. Eu tenho falado muito sobre isso lá na igreja, a diferença entre fluir e funcionar. Quem tem o Espírito Santo, quem permanece na palavra e vive uma vida de consagração e santidade, flui. Quem não tem, parece que tem, funciona. Queridos, eu posso subir aqui no altar e pregar a palavra. Eu posso preparar um bom sermão, fazer uma boa exegese, subir aqui e compartilhar uma palavra com vocês. Aqueles e aquelas que entendem de música, que entendem de técnicas musicais, que entendem de instrumentos, podem subir aqui e entoar hinos de louvor e adoração ao Senhor, tocar um instrumento, um violão, um contrabaixo, um teclado, uma bateria. Mas há uma diferença entre fluir e funcionar. Eu posso simplesmente cantar ou tocar, ou eu posso fluir e ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar à igreja uma verdadeira adoração que vai trazer libertação, cura e preparar os corações para receber a palavra de Deus. Assim como eu posso subir aqui e pregar e não haver edificação na vida de ninguém. Se eu estiver no Senhor, não por mim, mas por Ele, fluir e não funcionar. O Senhor pode até redirecionar a palavra. Muitas vezes já aconteceu comigo, já aconteceu com o pastor também. Isso. Quem prega a palavra aqui, você cria uma expectativa e tem uma linha diretiva sobre o que você vai ministrar. Quando você sobe no altar, o Espírito Santo de Deus te incomoda e te diz: não é isso que eu quero falar. Quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito, nós temos lugar. O Espírito Santo redireciona e nós vemos a mudança do ambiente, da atmosfera, a resposta àquilo que foi transmitido, não por causa do pastor ou de quem prega, mas por causa do Espírito que age através da vida de quem deu lugar, de quem deu oração, de quem deu liberdade, porque a glória é de Deus. Esse altar é de Deus, essa igreja é de Deus, o pastor Wilson é de Deus, nós somos de Deus. Ele nos direciona em tudo. Por que a gente tem que fluir e não funcionar? Porque quando a gente funciona, a gente pode correr o risco de nos tornarmos também avarentos.
gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. E não há problema algum você ter dinheiro, você ser bem-sucedido, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que seu coração não pode estar ali. Seu coração precisa estar no Senhor. Trabalhe, prospere, Deus tem isso na sua vida. Mas o que é o avarento? Deus deu dinheiro. Se você abrir lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a palavra vai falar sobre isso. Não seja avarento. E a parte B vai dizer por que nós não devemos ser avarentos. A palavra vai nos dizer que o Senhor é bondoso. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você não está preocupado, não? Eu cuido de você, pastor. Mas e isso, mas e aquilo, mas pastor, olha para a palavra. Não nos preocupeis com o que comer ou com o que vestir. Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. O Senhor nos manda fazer um exercício. Pode olhar para a natureza, olha lá, vai bela. Tem uma canção linda, ele é o maior pintor do mundo, é uma canção maravilhosa mesmo, que nos faz pensar naquilo que Deus criou. E a palavra vai dizer: olhe para os lírios do campo, olhe para os pássaros, olhe para a natureza. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como Deus. Mas se Deus veste assim a árvore do campo, você acha mesmo que Ele vai se esquecer de você? Esquece não. Não esquece. Mas aqueles e aquelas que estão na palavra, conhecem a palavra, o barco balança, não fica atribulado. João 14, versículo 1 vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ei, calma. O mundo pode estar no caos, mas o nosso Deus permanece sentado no trono. Glória a Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Basta uma só palavra para tudo mudar. A gente precisa orar no Senhor. Precisamos manter o foco. Os nossos olhos precisam estar em Deus. Nosso coração, nossa vida não pode dar lugar ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à desobediência, à irreverência, como muitos têm feito. Mas que nós possamos permanecer fiéis, íntegros, até o dia da grande festa. E não vai demorar não, queridos. Jesus está às portas. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos fugir de tudo isso que nós acabamos de citar aqui. Desses homens que são assim. E esse fugir não é para nos escondermos deles. Muito pelo contrário. Devemos ir onde eles estão e testemunhar o amor para eles. O apóstolo estava dizendo que não podemos nos associar a eles, não praticar o que eles praticam, mas que a gente precisa ser diferença. Precisamos ser sal e luz, temperar a vida desse povo que está sem sabor, uma vida de desgosto, iluminar as trevas desse pessoal que não tem Jesus, que abandonou a fé. A palavra lá em Romanos 12:2 vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um homem sábio e uma mulher sábia nos últimos dias é o inconformado, é uma inconformada. Ah, pastor, é assim mesmo. Não é. Um homem sábio, uma mulher sábia se posiciona. O mundo pode dizer que é assim, mas se é contrário à palavra, nós dizemos que não é. A palavra nos diz que nos últimos dias, muitos de nós, como eu, pastor Luiz, podemos ser encarcerados por defender a nossa fé. Lembra quando eu disse que vai chegar o tempo que vai separar o joio do trigo, quem é, quem não é, quem serve e quem não serve? Quando começar a apertar, queridos, o mundo se confunde. Mas a palavra de Deus nos garante que há recompensa para aqueles que
perseverar até o fim será salvo. Lembra da missão do 70? Lucas 10? Os discípulos foram, Jesus orientou, vai de 2 em 2, entra nas casas, pregue a palavra. Aquela casa que te receber, deixa minha paz. Eu chego depois. Mas aquela que não me receber, sacode a poeira e vai embora. Nem minha paz vai ficar, vai voltar com vocês. Quando aqueles discípulos voltam, eles voltam se alegrando. Eles se alegram, né? Pelo que eles fizeram, e até mesmo pelo inimigo se sujeitar a eles. Eu creio que aconteceu curas, que aconteceu libertação. E Jesus vai dizer para eles: olha, não se alegre com isso. A sua verdadeira alegria, sabe qual vai ser? Ter o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria. Ter o nosso nome escrito no livro da vida. E um dia, queridos, quando os nossos olhos se fecharem nessa terra, ou quando Jesus voltar em glória para arrebatar a sua noiva adornada, nós podemos reinar com Ele em glória. Ele olhar para mim, para você e dizer: mostre-me as suas mãos. Duro é, queridos, aqueles que só funcionam e poder dizer para Jesus: olha, eu preguei, eu cantei, eu toquei, eu ia na igreja, eu fui ao seminário, sabedoria para viver os últimos dias. E o Senhor dizer: eu não te conheço. Mas o contrário também é verdade, é muito verdade. Você poder se chegar ao Senhor e o Senhor dizer: vinde benditos do meu Pai, entra no gozo eterno. Aleluia, glória a Deus. É muito sábio entender isso e entender o senso de urgência. Olha os sinais. Mateus capítulo 24 vai falar sobre o princípio das dores. Reino contra reino, nação contra nação, pais contra filhos, filhos contra pais, terremotos, maremotos, pandemias, epidemias. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que é de Mateus 24 ainda não se cumpriu? Queridos, nós temos visto isso há muito tempo. E aqueles que conhecem a palavra sabem que ela está se cumprindo dia a dia diante dos nossos olhos. É muito sábio estar alerta. É muito sábio reavivar o dom. É muito sábio manter os olhos em Deus. É muito sábio se afastar da apostasia e não do Senhor, da frieza espiritual e não do Senhor, porque o Senhor está voltando para buscar a sua glória. E nós vamos subir, queridos. Nós vamos subir. Aleluia. Para a gente concluir, eu e você não podemos deixar de chamar esse glória. Certa vez perguntaram para John Wesley, que é fundador do movimento metodista, como ele dirigiu tão grandes multidões e levou tantas pessoas a Cristo. Sabe o que ele disse? Eu simplesmente me enchi do fogo de Deus e as pessoas vinham me ver queimar. Aleluia. Eu só me enchi de Deus. Eu só me enchi do Espírito Santo. Eu só me mantive aceso de como Deus me usava. As pessoas vinham para me ver queimar. Era Ele? Não, era o Espírito Santo através dele. Não sou eu, não é o pastor Wilson, não é você, mas é o Espírito Santo em nós e através de nós. Aleluia. Quando Wesley falava do fogo que queimava dentro dele, ele se referia ao amor que ardia dentro do seu coração por Deus e pelos perdidos. Paulo, em sua carta aos Efésios, os admoesta a não se embriagar com vinho no qual há discussões, mas a encher do Espírito Santo de Deus. Sabedoria para viver nesse tempo é se manter sedento, é se manter com fome e com sede de Deus, porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável. Quanto maior a sede, mais água. Quanto maior a fome, mais pão. Ele diz: eu sou
sou o pão vivo que desce do céu. Para a mulher samaritana ele disse: se você soubesse quem eu sou, você é que me pediria, e da água da vida eu te daria, e você nunca mais voltaria a ter sede. Tem muita gente com sede de tanta coisa que entristece o Espírito Santo, porque não bebeu da água que Cristo dá. Mas nós bebemos. Tem muita gente com fome daquilo que o mundo pode dar. Nós não temos essa fome, porque nós nos satisfazemos em Deus. Nós comemos do pão vivo que é Jesus. E por isso nós nos mantemos nele. Por isso nós nos mantemos ligados. Que o fogo do Senhor reacenda a sua fé nessa noite, de tal maneira que sejamos crentes labaredas de fogo e que possamos incendiar esse mundo com o amor de Deus. E se essa chama que já está queimando em seu coração já tem te impulsionado, nessa noite eu creio que Deus tem mais. Fogo queima fogo, né? Fogo mais fogo é labareda de fogo. Aleluia. Eu quero concluir essa ministração citando o Salmo 37, versículo 4, que diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará aquilo que deseja o seu coração. Deleitar-se em Deus é ter nele satisfação, prazer. Ele é tudo, Ele me satisfaz. Jesus é suficiente. O homem sábio, uma mulher sábia, entendeu isso e não abre mão disso. Nós não temos outro bem além de ti. O Senhor é o nosso maior tesouro. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor com as suas palmas. Aleluia. Glória a Deus. Quero orar com você. Quero orar com você. Quero mais uma vez agradecer o privilégio, a oportunidade, a confiança que me permitir de estar no altar da igreja, pregando a palavra do Senhor. Eu creio que Deus nos aproximou, nos uniu, e nós vamos caminhar juntos em direção aos propósitos de Deus. Pode ficar tranquilo que em breve chegará convite para vocês estarem conosco. Mês que vem é aniversário da nossa igreja. Seria uma honra e um privilégio ter vocês com a gente, né? Em nome de Jesus. Nossa amada igreja completa 45 anos de vida e missão. Deus possa renovar, incendiar, inflamar e impulsionar, porque nós temos certeza que grandes coisas estão por vir. Não só lá, aqui, Deus. Nós temos coisas extraordinárias para fazer na vida do pastor Wilson, na família do pastor Wilson, e através da vida dele, do ministério dele, da família dele. Assim como ele tem para a liderança desta casa, assim como ele tem para você, assim como ele tem para mim, assim como ele tem para aqueles que estão aqui no congresso, sabedoria para viver os últimos dias, assim como ele tem ministrado ao coração daqueles que estão na live também recebendo a palavra. Querido, saia desse congresso com esse desejo ardente no seu coração de receber mais de Deus, de mergulhar cada vez mais na palavra, de manter os seus olhos no Senhor, de não permitir as distrações. Quando a gente está no barco e começa a balançar, vem a adversidade, vem a tempestade, vem a onda, vem os ventos. Muitos ficam atribulados. Jesus dorme, por quê? Porque ele conhece o Pai que tem. Os discípulos
alojar naquele lugar. Nós somos cidadãos dos céus, mas representamos o céu na terra. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. O que Deus quer fazer? Nos incendiar, nos inflamar, para que nós possamos sair desse congresso para reconciliar vidas com Jesus, trazer pessoas para o altar, levar amigos, familiares, colegas de trabalho a conhecerem a Jesus. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, começa a pedir, Senhor, te use para isso. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós te agradecemos por esta oportunidade, nós te agradecemos por esse privilégio, Deus, de ouvir a tua palavra. Dissemos, ó Deus, sacudidos pela tua palavra. Senhor, nós estamos aqui disponíveis, Deus. Eu louvo o teu nome pela sabedoria dada ao pastor e a sua equipe para preparar esse congresso que traz, sobretudo, ó Pai, também, ó Deus, um despertamento sobre a importância de nos mantermos no altar, de nos mantermos íntegros, de mantermos os nossos olhos no Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé, de nos voltarmos para a palavra. Todo o avivamento é precedido por um retorno à palavra, por uma vida de renúncia, de abnegação, oh, aleluia, de quebrantamento, de arrependimento, aleluia. Que o Senhor nos leve para esse lugar de renúncia, de quebrantamento, de arrependimento, de renovo, onde nós nos desesperamos por Ti e desejamos mais de Ti. Senhor, continue usando cada irmão, continue usando cada irmã com poder e graça, com unção e com autoridade. Nós nos colocamos na dispensação do Teu Santo Espírito. Usa-nos, Senhor, usa-nos como farol, usa-nos como ponte, usa-nos como flecha que acerta o alvo. Nós queremos te adorar, nós queremos bendizer o Teu nome, nós queremos sinalizar o reino, nós queremos ganhar almas para Jesus, nós queremos morar no céu. Aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Wilson, ouvir a palavra mais uma vez, te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio. Em nome de Jesus. Essa questão que ele fica aqui, você que está do outro lado da tela aí, Cris, Alexandre, Caio, Késia, nossos missionários, viajaram hoje, mas estão assistindo ali no nosso culto. Confesso que durante essa palavra me arrepiava. Tamanha unção veio de Deus para nós. Que o Senhor Deus continue te usando de forma maravilhosa, assim como Ele te usou aqui, e que nós todos continuemos sendo sempre abençoados pela presença de um homem real de Jesus. Amém? Para dar a bênção apostólica, eu gostaria de convidar aqui o pastor Nilson. Pastor Nilson, por favor. Faça questão de honrar os pastores que aqui estão. Um homem também de Deus. E é bom que o Senhor também conheça, né? Que nós estreitemos os nossos laços para que nós possamos caminhar juntos rumo ao reino de Deus. Nós já fazemos parte, gente. Já fazemos parte do reino de Deus. Mas uma das melhores coisas que a gente pode ver é essa caminhada juntos. Que diferente do povo hebreu, quando saiu do Egito, eles foram se perdendo. Mas nós vamos nos encontrando em Jesus. Amém? Pastor Nilson, por favor, a bênção apostólica, despedindo o nosso povo. E por favor, não vão embora. Tem ali um cafezinho, um biscoitinho, para que nós consigamos aí continuar as nossas conversas e manter essa unção dessa união maravilhosa.